Deus, em sua infinita bondade, resolveu criar um menino feito para amar. E Deus achou que tinha que ter uma mulher muito boa para receber esse menino. E essa menina, ele fez uma experiência quando mandou esse menino, já rapaz, para uma cidade para testá-lo. E aconteceu aquilo que eu conto para vocês da minha história em que disse que eu iria casar com ela. Isso aconteceu. Aconteceu, foi a retribuição que Deus me deu por ter levado a minha mãe. Nela eu encontrei a pessoa que eu fui feito para amar. Amei-a com intensidade, como amo até hoje. Volta Redonda era um distrito de Barra Mansa. No passado foi área agrícola. É uma cidade que tem uma determinada peculiaridade. Quando a CSN foi construída, para alojar os trabalhadores, exigia muita mão de obra, a CSN construiu bairros inteiros. A CSN construiu mais de 5.000 residências. A CSN, ela foi um marco da história econômica moderna do Brasil. A construção da CSN significou a passagem do Brasil da economia agroexportadora para a economia industrial. Apesar da gente que o Brasil possuir indústrias antes da CSN, a CSN é que vai inaugurar a indústria de base no país. O projeto da CSN implicava a construção de uma cidade e eles tinham que equalizar também o valor dos terrenos, de desapropriação de fazendas para a construção dessa cidade. Porque a CSN não foi apenas a produção do aço, foi a construção de um processo civilizatório. Nesse processo, a CSN foi crescendo e, à medida que ia crescendo, ia atraindo mais trabalhadores, né, nas fases de construção e mesmo no processo de produção, muita gente veio para trabalhar não na construção, mas na produção mesmo.
Meu nome é Maria Sebastiana Campos Brito, 83 anos. Meu pai é uma pessoa boa. Eu não tenho queixa. Minhas irmãs ainda tinham um pouquinho, porque elas não obedeciam muito, mas eu sempre fui obediente. Eu passava em frente ao centro espírita. As casas dali continuam mesmo. Então, a casa do vovô era aqui. Ah, agora é um prédio. Viu? Eu devo ter demolido e feito prédio. É aqui a casa demolida. É, será viu? Que era essa aqui? É, eu acho que era. Nesse terreno? Eu acho que sim. Ah, viu? Então não tem nada não, mãe. É, tem nada não. Ficou era só aqui. Caído o muro. Mas era aqui. Aqui que era a casa do meu avô. A porta era aqui, ó. A porta era na calçada. Aquelas portonas grandonas, janela grandona. Brincava na frente da rua. Brincava assim. Brincava muito ali, tinha muita criança, né? Os vizinhos tudo tinha criança. Da minha época, né, que tem uns que já nem existem hoje. Meu pai era funcionário da Central do Brasil e era transferido sempre de estação para estação, né? Papai era conferente e ele foi embora porque ele foi transferido para Volta Redonda. Aí levou toda a família? Hã? Toda a família foi junto? Não, primeiro ele foi sozinho. No meio do ano, ele foi no início do ano, no meio do ano foi em junho, fez 73 anos agora que ele morando em Volta Redonda. Aí que ele levou a família. Nós ficamos aqui em Resende até junho, na casa lá. Nós ficamos sozinhos, né? Mamãe e os filhos, né? Aí depois nós fomos embora para lá. Eu sou Valdiner Barbosa de Menezes Brito, nascido aos 22 de abril de 1928. Nasci no antigo Distrito Federal, no bairro do Meia. Hoje o Meia é uma cidade. Eu não posso te dizer qual a rua e nem o local, porque eu não tenho essa memória, porque eu só tinha 4 anos quando a minha mãe faleceu e eu fui morar com a minha avó. Porque hoje eu estou voltando à Ilha dos Amores e eu acho que em 1936 ou 37 eu devia ter uns 6, 7 anos quando eu fui estudar um colégio interno lá em Paquetá. Volto hoje com 88 anos. O meu professor já nem existe mais. Chamava professor Camargo, era o dono da escola. Vim para a escola interna. Eu era muito levado na escola aí. Tem aula hoje? Vou parar um pouquinho mais na frente ali. Escola. Será que ele deixa eu entrar aí? Acho que sim. Não pergunta. Olha, eu sempre fui assim, muito levado, realmente. Eu não rezava muito, não. Aí a minha tia, que trabalhava na Caixa Econômica, ela ganhou uma bolsa de estudo aqui na ilha.
para essa escola que tinha convênio com a Caixa Econômica. Aí elas me internaram aqui. E meu irmão vinha aqui todo domingo me ver. Meu irmão era 4 anos mais velho que eu. Como é que pode, cara? Eu com 8 anos, ele com 12. Ele vinha do Rio aqui. Ainda existe esse canteiro perto do muro lá do fundo? Não, mudou a escola, porque o prédio continua sendo esse. Uhum. Mas atrás desse prédio, aquele pedaço lá, vai de lá até lá do outro lado, é o prédio novo, aonde fica as crianças pequenas. Tinha um campo de futebol que a gente jogava bola. Aqui eles continuam usando como um campinho. Aqui é que eu adorava, estou falando para ela, porque aqui eu gostava de estudar. Quando eu fui para o Rio, perdi a vontade. Eu acho que quem viveu em Paquetá quando criança, eu acho que não tem lembrança mais forte do que essa, não. Porque Paquetá é aquela tranquilidade que você viu lá. Tudo de bom tem ali, sossego, bom ar. E eu tinha liberdade, porque não tinha ninguém me mandando. Aqui na minha casa, um mandava, outro mandava, tio mandava, vó mandava, todo mundo mandava, menos eu. Então, eu fui para Paquetá, adorei aquilo. Tive liberdade de viver sozinho. Isso para mim foi importante. Em Volta Redonda, com a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, é uma usina produtora de aço, uma usina siderúrgica que a gente chama usina integrada, porque a partir do recebimento da matéria-prima, ela é transformada e faz-se os produtos acabados de aço que são usados na indústria de um modo geral. A indústria, tudo onde se emprega aço, planos, a CSN é uma fornecedora. A localização, uns consideravam que devia ficar em Minas Gerais, perto da região mineradora de ferro. Outros achavam que deveria ficar nos centros consumidores, São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Mas havia também a necessidade de diminuir o custo da implantação dessa CSN, porque o projeto da CSN implicava a construção de uma cidade. Nós demos um salto em termos de produção de aço, criou-se a Siderbras investiu no aumento da produção de aço nas empresas já instaladas e projetou também a construção de outras usinas. Então, a CSN foi uma das usinas que recebeu aporte financeiro e teve a oportunidade de duplicar a produção de aço. A Cosipa da mesma forma e a Usiminas também. E outros incentivos para o setor elevaram a capacidade de produção de aço do Brasil de cerca de 10 milhões de toneladas para 30 milhões de toneladas, aliás, um patamar que estamos até hoje. Isso aqui era um mundo para mim. E o salário era relativamente bom. O primeiro salário que eu tive foi 1.530, mas ganhei mais 1.500 de extraordinário. Nossa, eu fiquei abobalhado de ver tanto dinheiro. Fui para o Rio de Janeiro, gastei tudo. Voltei duro de novo, continuando a trabalhar. Eu peguei, trabalhei na usina da fundação até a laminação, andava aquela usina toda a pé ou de bicicleta.
Para mim era uma sensação maior porque foi onde eu comecei a trabalhar realmente. Eu não tinha nada. Não tinha nada, não. Era aquela estradinha ali é onde passava tudo. A estrada que passava na frente das casas ali era tudo que tinha ali, de estrada. Não tinha aquilo tudo que tem ali, não tem mais, não tinha não. Quando eu vim para cá, no início, a cidade era só a usina e a companhia, ela tinha o bairro chamado Conforto, que era casas construídas para os empregados, o bairro Bela Vista, que eram as casas mais caras, mais bonitas e tal, que era construído para a diretoria, para os americanos que aqui vieram, e o aterrado que veio muito depois. A CSN, ela atraiu trabalhadores não apenas para a construção, porque na época da construção nós estávamos em guerra. Né? Em 1941, o mundo estava em guerra, inclusive há um detalhe importante nessa história. O envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial teve como principal fator a negociação do financiamento da CSN. Os Estados Unidos, eles, em troca do apoio do Brasil, de concessão de áreas no Nordeste para estabelecer as bases militares, o Getúlio Vargas aproveitou essa situação e conseguiu negociar o financiamento e a transferência de tecnologia e apoio logístico para a construção da CSN. Muitos vieram para a construção, mas depois que a CSN entrou em operação, em 1946, ela continuou expandindo. Aquilo ali foi o estágio 1, nós tivemos vários estágios de expansão da CSN. Né? Estágio 2, estágio 3. Então, nesse processo, a CSN foi crescendo e, à medida que ia crescendo, ia atraindo mais trabalhadores, né, nas fases de construção e mesmo no processo de produção. Muita gente veio para trabalhar não na construção, mas na produção mesmo. A primeira lembrança que eu tive aqui foi quando eu vim a passeio e vi aquela menina lourinha, bonitinha, que acelerou o meu coração. Eu vim passear em Volta Redonda, conhecer, e no trajeto eu passei em frente a uma casa modesta, de cerquinha de bambu. Ali tinham 3 meninas, muito lourinhas, todas muito bonitinhas. Eu passei assim, olhei assim de relance, mas não andei 100 metros. O meu coração disparou. Mas bateu acelerado mesmo. Pô, o que está acontecendo comigo? Voltei e parei sem saber por que eu estava parado ali. Olhei para as 3 e apontei para a mais nova delas, pelo jeitinho que era. E apontei para ela e disse assim, ela nem estava prestando atenção em mim, vou casar com você. Não tinha esses pensamentos na cabeça, não. Essa história que ele conta que me viu pequeno, eu não sei, não. Não tomava nem conhecimento de olhar ninguém, não. Fiquei perseguindo essa garota, mas muito. Ela trabalhava na Americana.
Eu não era muito amigo de Coca-Cola não, mas eu bebi tanta Coca-Cola na minha vida que hoje nem eu gosto de olhar. Mas não dá muita bola, não. Não? Papai não deixava, não. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura eu consegui. Por ele não tinha deixado assim casar muito cedo, que ele já achava que eu era muito nova, muito criança para casar. Se bem que a mamãe casou, eu casei com a mesma idade da minha mãe. E eu com receio do meu sogro não deixar. Aí eu digo, pô, eu não vou levar um não, eu vou pedir o meu irmão para pedir a mão dela para mim. Porque quem vai levar o não é ele, não sou eu. Porque eu era bravo naquela época. Eu era revoltado por não ter mãe. Aí ele pediu e ele aceitou. Aí tudo engrenou. Quando foi em julho de 51, me casei com ela. Não sei se existe alma gêmea, mas se existe alma gêmea, essa é a minha outra metade, a metade da minha laranja. Dizem as minhas tias, mãe da minha mãe, que ela tem muita coisa da minha mãe, cuidado com os filhos, cuidado com a casa, com tudo. Cuidei de quando chegava em casa, estava lá, todo mundo inteiro. Não faltava na hora do almoço comida, nunca encontrei minha casa bagunçada. Era realmente uma dona de casa. A insistência de ceder, a insistência dele? Eu acho que valeu, né? Ela é que pode avaliar, né? Para mim foi bom. Eu acho que o mais importante no casamento é ter respeito um pelo outro. Respeitar. Isso é mais importante que tudo, que o amor acaba. O amor, às vezes, acaba. Eu sei que eu tenho exemplos na minha casa, de minhas irmãs. Então, agora o respeito, faltou respeito, acabou tudo. Nós tínhamos uma infância que livre de internet, né? Livre de então, tudo. A gente criava todos os brinquedos. Meu pai não tinha para dar pra gente os brinquedos, a gente fazia com resto de obra, monte de areia, virava prédio, virava garagem. Nossa infância foi bem queimada, taco, Correr, bicicleta, então. Horto. Você tem uma ideia? Eu levava a Solange para a escola, íamos de mão dada. De mãozinha dada. Caminhando, não tinha van, né? Era a pé mesmo. Saía do Rústico e até o Nossa Senhora de Fátima, a pé. Chutando lata no meio da rua. O golpe de 64 atingiu em cheio a classe operária em Volta Redonda. A quantidade de operários presos, a intervenção no sindicato, mostra que não era uma categoria acomodada, não era uma categoria passiva, né? Pelo contrário, o sindicato sofreu a intervenção, foi invadido, sua sede foi invadida, seus documentos foram sequestrados, 77 lideranças foram presas. Estudos e pesquisas da Comissão da Verdade mostraram que mais de 130 operários, além desses 77, perderam o emprego porque participaram de uma greve de resistência. Então, a primeira greve da CSN, que não se sabia, foi apagada da história, a primeira greve da CSN foi uma greve de resistência ao golpe.
Foi a greve em defesa do governo João Goulart. Foi uma época, na ditadura, que muitos dizem que eu sou maluco. Mas eu não tive nenhum problema nessa época. Nunca faltou para mim escola para os meus filhos, nunca faltou emprego, nunca faltou nada para gente. Houve um período de normalidade, a siderúrgica era sempre dirigida por elementos que o governo aqui colocava. Diferente de uma empresa, por exemplo, uma Volkswagen, uma empresa privada qualquer, o trabalhador da CSN ele tinha um sentimento de que essa empresa era nossa. Ela era uma empresa estatal que foi criada e ela era, o povo brasileiro tinha o direito a ela, né? Então tinha esse sentimento, e esse sentimento era um sentimento bem nacionalista, né? Isso era ruim, porque o pessoal daqui gostava da empresa. E aí, isso era preciso ser destruído, né? Por exemplo, no início da ditadura militar, diferente de qualquer outra empresa nacional, aqui foram diversos trabalhadores demitidos, presos, sumiram. Quantos sumiram daqui de dentro? Durante a ditadura, que ninguém via, ninguém sabia quem era. A área de segurança nacional, Volta Redonda era uma delas. Como todas as capitais, não tinha eleição. Elas eram a área de segurança nacional. As capitais e algumas cidades que tinham uma importância estratégica na concepção dos militares. Essa situação foi criando um clamor surdo. Hoje as crianças são muito mais informadas, a gente não, porque na hora que começava a falar alguma coisa que não tinha nada a ver com a gente era convidado a se retirar, tem roupa na corda. Sai fora mas porque... não é nem o caso, eu me lembro mas perfeitamente. eu me lembro da gente estar indo para a escola, tanque de guerra passando da cidade. ali na entrada da CSN, porque era área de segurança nacional, então o Exército tomou conta da cidade. O Exército, eu me lembro perfeitamente, e a gente também não podia falar muita coisa, né? Que era muito vigiado. Eu sou de uma cidade agrícola, né? Uma cidadezinha agrícola, né? Que teve de uma certa importância na época da escravidão. E quando garoto, saí de lá cedo para trabalhar no Rio de Janeiro, na construção civil. E lá vivi durante 6 anos. Minha primeira profissão foi pintor de parede. Meio sem destino, eu fui convidado para vir para Volta Redonda, pelo meu cunhado. Você topa ir para Volta Redonda? Eu falei, vou. Aí vim para cá trabalhar, aqui, assim, uma coisa meio solta. Aí entrei, trabalhei em 2 empreiteiras. Isso que ano? Isso no final de 1975. Né? E no dia 12 de janeiro de 1976, foi o primeiro dia de trabalho na CSN. E com o passar do tempo, né, você começa a conhecer melhor uma empresa, né, a gente passou a conhecer, saber para quem essa empresa trabalha, né, para quem ela trabalhava, a quem ela servia e para que ela servia. Né? Então, você começa a ter formar a sua consciência crítica junto a isso. Quem fala seu nome, quem é você, me conta a sua história de como você veio parar aqui em Volta Redonda. Meu nome é Cláudia, eu sou cearense e vinha de férias para Volta Redonda, que eu tinha um tio aqui, vinha brincar com minhas primas e conheci o meu primeiro marido aqui em Volta Redonda. Tive 2 filhos aqui do primeiro casamento e nos separamos. E em vias de voltar para o Ceará ou ficar aqui, nesse período aconteceu a greve de 88. E eu ficava fascinada com as assembleias do Juarez Antunes. E eu vinha para cá, para a vila, para assistir às assembleias, que eu achava muito lindas.
aconteceu foi, na meu modo de entender, foi crescendo um movimento contra a ditadura militar. Foi crescendo. Porque as liberdades individuais, todo mundo sabe, foram grandemente afetadas. O sindicato, de um modo geral, era uma coisa muito atrelada à direção da empresa. Nós não tínhamos nós tínhamos pequenos movimentos reivindicatórios. Depois é que foi crescendo, junto com o Brasil, de um modo geral, o Volta Redonda teve um pioneirismo nisso, da reivindicação de direito do trabalhador, ampliando o leque. Houve uma época até de tranquilidade, até que entrou no sindicato um indivíduo chamado Juarez Antunes. Esse indivíduo criou tanto problema, ele conseguiu fazer a primeira greve na companhia. Em 1983, uma chapa de oposição encabeçada por Juarez Antunes conquista a direção do Sindicato dos Metalúrgicos. No ano seguinte, os operários fazem a primeira greve da história da siderúrgica. No dia 7 de novembro de 1988, os operários da CSN iniciaram nova greve. Segunda-feira, vamos parar a usina, o escritório da CSN e o escritório da FEI, ali no Clube dos Funcionários. A greve ela aconteceu, nós tiramos como tática o seguinte. Juarez, cara. Juarez era um operário de forno de aciaria. Veio de Estrela d'Alva, lá dos Cantão das Minas. Né? E o sonho do Juarez era ser engenheiro. O Juarez era um fenômeno. Eu estava lá em todas as greves da CSN, por conta desse meu serviço que eu fazia. Ele era um líder que assustava muita gente. Balbúrdia, milhares de trabalhadores numa assembleia, ele falava sem microfone. Companheiros, todo mundo calava a boca. No dia que ele quis acabar com a greve, ele simplesmente usou aquelas duas frases. Tem hora para começar e tem hora para terminar. Na mesma hora. Eu acho que deve acabar com a greve. Quem é a favor? Todo mundo foi a favor. Ele mandava. A Volta Redonda, ela tem um simbolismo muito grande, maior do que o ABC, porque é o berço da industrialização do país. Né? Então, por isso que Volta Redonda ela sempre foi muito focada, né? O símbolo. Volta Redonda é o símbolo de tudo que tem de indústria hoje no país começou aqui. Fora isso, as condições de trabalho na empresa eram péssimas. Né? A comida que era oferecida era péssima, os banheiros, a poluição, a área de risco de trabalho, a insalubridade. Nós já tínhamos feito diversas greves na Companhia Siderúrgica Nacional. E depois de um determinado momento, o Exército começou a nos atacar. Vinha, botava a gente para fora, com autorização judicial. Entendeu? Viveu aqui, botando a gente para fora aqui das nossas greves. A gente apanhou tanto que um dia nós aprendemos, entendeu? Porra, tá na hora da gente fazer uma coisa e enfrentar esses caras de fato. E aí, a gente se organizou, bem organizado, né? Fizemos uma bela de uma organização. E o Exército, quando chegou, a gente já tinha tomado a CSN, então eles ficaram meio chateados, que a gente enganou eles, a nossa inteligência foi maior. Foi um negócio bonito, de arrepiar, você vê os empregados todos caminhando junto, as palavras de ordem, todo mundo atendia, né? E nessa época eu trabalhava na área de informática e a área de informática foi permitida entrar, porque tinha que rodar a folha de pagamento, essas coisas. Então eu ficava no 7º andar, aqui do Distrito Central, e lá de cima você via foi bonito demais.
bonito demais. É uma coisa que você não via ali embaixo, você via todo o movimento, toda a votação, né? As pessoas levantando o braço, por aclamação. Realmente nós ganhamos bastante coisa com a greve. E um dos espaços que a gente utilizou aqui foi aqui, a cearia. Está aqui a cearia. Nós usamos esse espaço aqui como nossa trincheira, né? E ali dentro a gente ficou e o quanto a gente conseguiu resistir lá dentro, nós ficamos, né? E até o momento que teve uma negociação, que a gente saísse, mas que também ninguém botaria a mão em ninguém, entendeu? Eu, nesse momento, inclusive, eu estava preso. Aí eu saí de dentro da prisão para ir lá também buscar o pessoal que estava entrincheirado dentro da cearia. Mandaram para cá soldados inexperientes. Não só tropas de Barra Mansa, mas tropas vindas do Rio de Janeiro, de Juiz de Fora, de São Paulo, foram para lá para a repressão. Estava eu e diversos companheiros deitados, olhando o que estava acontecendo lá de fora, porque a polícia, o exército dando muita porrada, quebrando loja, batendo nas pessoas, né? Mas muita porrada mesmo, a porradaria estava geral. E a gente olhando lá de dentro. E estava eu, mais 2 companheiros deitados, assim, olhando. Um desses companheiros levantou. A hora que ele levantou, veio uma outra pessoa e falou: o companheiro aqui levou um tiro. Era o que estava deitado do meu lado, ele se levantou e levou o tiro para morrer. Foi um dos 3? Foi um dos 3 que morreu. Por não recuar, o exército tentou tirar a força. Então, os operários reagiram com um pedaço de pedra, porque o que eles achavam, pedaço de pedra, pedaço de cano, de ferro, jogando contra os tanques de guerra, contra os fuzis. E aí houve um momento em que eles começaram a atirar com balas de verdade mesmo, que ocorreu a morte dos 3 operários, Valmir, Barroso e William, naquela noite do dia 9 de novembro. A greve começou no dia 7 e no dia 9 o exército atacou. A polícia chegou atirando para tudo quanto é lado. Entrou na usina como se fosse um palco de guerra. Ninguém tinha armas lá dentro. A gente estava só gritando. Quem estava lá dentro estava ocupando aquilo que eles tinham como emprego, como os pais trabalharam aqui, os tios, os avós, eles estavam trabalhando e gostavam da empresa. Nas greves aqui, não tinha um parafuso que era tirado do lugar, não se quebrava nada. Soltaram tiros para tudo quanto é lado. Colegas que morreram com tiro no pescoço, outros morreram de coronhadas. Segundo o laudo oficial, morreram de parada cardíaca. Claro, quando morre, o coração para, né? A greve não se interrompeu, a greve continuou por 17 dias. Então, houve na época, o governo ameaçou, quando viu que os operários não recuavam e que não havia que fizesse os operários voltar ao trabalho, encerrar a greve, ele, ao invés de oferecerem uma proposta aceitável, eles ameaçaram fechar a CSN. Povo unido não será vencido. Povo unido não será vencido. Povo unido não será Para quebrar a força da greve, o governo passou a fazer ameaças de outro tipo. O ministro da Indústria e Comércio, Roberto Cardoso Alves, assustava a população de Volta Redonda com propostas de privatização e até extinção da CSN. A cidade, a partir desse momento, ela se
aquelas reações que ainda eram contra a greve de trabalhador, principalmente de grupos de pequenos empresários, de classe média, esse pessoal se junta, né? Se junta e começa a prestar uma solidariedade a gente. Agora, como efetivar isso? Aí os movimentos sociais, junto com o sindicato, ou seja, associação de moradores, grupos de igreja, isso aí, independente de qual igreja. Aí eles pensaram, discutiram, né, com a liderança maior, logicamente, do pessoal da Igreja Católica, de fazer um abraço, né? Falar, ó, a CSN é nossa, vamos abraçar isso. E de fato, cara, foi um troço espetacular. Era um dando a mão para o outro em volta desse mundaréu. Mesmo não sendo empregado, eu estaria participando, porque a siderúrgica foi tudo para mim. Eu devo a siderúrgica, eu gosto da siderúrgica. Ai, foi emocionante. A CSN ficou toda... As pessoas se abraçaram, inclusive meus filhos foram juntos comigo para a gente abraçar e contra a privatização, né? A cidade, grande parte da cidade foi muito bonito, foi muito emocionante. E nesse abraço, no meio do abraço, lá no meio das atividades e tal, me passa o caminhão de som e o Marcelo com microfone, e eu achei aquele cara lindíssimo. Eu de cima, eu já tinha dado uma paquerada assim, em determinado momento. E a hora que eu olho, né, essa mulher é bonita, né, cara? É de responsa. Aí o que eu olho assim, ela tava com os 2 meninos dela. Eu falei, porra, caraca. Eu já tava meio quebrado no meu casamento também e tal. Falei, pô, dá jogo, né? Eu lembrei daquilo, eu não me esqueço daquele instante assim, real, sabe? Foi muito bonito. E não quero esquecer disso. Não quero me esquecer. Aquele pedaço ali da minha vida, eu não quero... A nível de sentimento humano, do parceiro, né? De viver junto, aquilo ali eu não quero esquecer. Então foi assim, né? Você sai lá de não sei de onde, ela lá não sei de onde, a gente... Tá bom. A gente vem se encontrar aqui, cara. É longe pra dedéu, você vai daqui a Fortaleza, são 3.000 e tantos quilômetros, porra. Eu moro mais perto um pouco, morava, né? Era criança aqui mais perto. Mas ela... Caraca, longe pra caceta, a gente se encontrou aqui. Quer dizer, foi bom, os meninos dela me acolheram. Isso foi muito legal também, sabe? O ponto central das comemorações do Dia do Trabalho foi a inauguração do Memorial 9 de Novembro, em homenagem aos 3 metalúrgicos mortos na greve. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, ele foi inaugurado às 18 horas. 10 horas depois, uma bomba destruiu o monumento. É de espera, tem esperança. Aí você vê uma praça, né, para 3 operários, né, que foram assassinados pelo exército, pensada, durante uma greve, pensada por um dos maiores arquitetos do mundo, não é do Brasil. E ela foi inaugurada, essa praça foi inaugurada dia 1º de maio. No outro dia de manhã cedo, a gente acordou com esse monumento no chão. Ele foi colocado bombas nele, teve uma que não... Só não virou pó, porque teve uma que não explodiu, né? E lá a gente viu que o material era das Forças Armadas. Algumas casas aqui botou fita na janela, sabiam? A gente não sabia. Fomos conversar com o Niemeyer, o que a gente podia fazer? Ele falou, olha, nós não vamos consertar aquilo. Vocês levantam
Porque o significado é o seguinte: estou de pé. Eu continuo de pé. Mentiam, diziam que a CSN não dava lucro. A CSN sempre deu muito lucro. O custo da CSN, o aço da CSN é o menor do planeta. Não tem Índia com salário escravo, não tem China e Rússia comunistas que conseguem botar um custo menor do que o da CSN. Privatização foi um mote em dado momento. E a mídia apoiava intensamente. Só que nós sabemos, eu sei, pelo cargo que eu ocupei na empresa, como é que essa coisa aconteceu. A privatização da CSN, no meu modo de entender, foi um erro grande, muito grande, da forma, eu quero me referir à maneira como ela foi vendida. Mentiam, diziam que dava prejuízo, mascaravam. O nosso departamento de custos trabalhava dobrado no final do ano para mentir, para riscar números, para tirar lucro, que a CSN dava muito lucro. Venderam por 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Naquele tempo, o Alto Forno 3 estava sendo reformado. Só a reforma do Forno 3 custou 700 milhões de dólares. A privatização causou para a cidade, num momento inicial, todo mundo achou que isso aqui ia melhorar. Mas a cidade passou muitos e muitos apertos. Quando teve a privatização, houve muito desemprego e a cidade ficou muito para baixo. E eu lembro que o Neto, o grande trabalho do Neto, foi levantar, você lembra do início do governo? Eu amo Volta Redonda. Ele fez um trabalho grande de autoestima da cidade, porque a cidade estava muito para baixo mesmo. Muita gente foi embora daqui para outras cidades, né? Volta Redonda ficou meio falida, ficou ruim. Mas aos poucos ela foi se levantando e hoje ela praticamente é uma cidade autônoma, ela não necessita, ela vive sem a CSN. Eu me senti um pouco triste, porque a privatização, ela traz um dono. E quando nós temos um dono, ele faz o que ele quer. É o que está ocorrendo hoje na usina Presidente Vargas. Porque, para mim, no meu entendimento, o Fernando Henrique, quando privatizou, vendeu a usina Presidente Vargas. Ele não vendeu a cidade de Volta Redonda, não. Quando ela era estatal, ela tinha atividade social, ela supria vácuos, supria, coisa que o privatizador, aquele que é o dono da empresa hoje, ele faz aquilo que a lei manda, e mais nada do que isso. Ele mantém algumas coisas da área social, mas porque não tem como fugir disso. Aqui, como disse para você, eu pude ter uma vida segura, me casei, vivo aqui até hoje, não tenho vontade de ir embora, só quando Deus mandar eu vou lá para cima do muro, mas eu devo à siderúrgica tudo o que eu tenho. Não nego a minha história, se eu tivesse que fazer tudo de novo eu faria do mesmo jeito, talvez até mais bravo, entendeu? Talvez até mais bravo, porque você vai ficando mais velho, você vai achando, às vezes você fica achando que você tinha que ter radicalizado mais um pouco, porque não dá para aceitar algumas coisas, mas a vida é muito linda, a gente tem lugares maravilhosos ainda para viver. Quando eu aposentei, o Marcelo também, né? Eu comentei com o Marcelo falou que ele queria morar, não queria ficar em Volta Redonda. Eu tinha um dinheiro, né? Aí eu vim aqui na Serrinha, lugar próximo aqui daqui de Mauá.
eu fui na Serrinha que eu queria comprar um terreno lá para... Já pensando, né? Eu queria sair de... Eu vim da roça, eu vim do mato, entendeu? Eu queria sair daquele... Eu acho que é uma mudança, assim, muito gostosa, salutar, né? E é saudável. E eu vim mesmo atrás de qualidade de vida, né? Ele te deu muito chamego? Deu. Ele foi sempre foi carinhoso. Até hoje. Sempre foi. Meu pai também era muito carinhoso. O pai dela é. Posso, porque se eu te mostrar os escritos que eu tenho, é tudo em função dela. Tudo que eu tenho. Até a história que eu digo assim, Deus em sua infinita bondade resolveu criar um menino feito para amar. Agradeço mais uma vez a Deus, já agradeci diversas vezes por tê-la colocado no meu caminho, porque eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse encontrado.